dia, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos ao Clube Náutico de Ponte Lima. A crescente dinâmica desportiva do Clube Náutico de Ponte Lima colocou o clube como um dos grandes baluartes desportivos nacionais, reconhecido a nível nacional e internacional. Neste contexto, a Câmara Municipal aprovou, em reunião municipal, a ampliação do Centro Náutico Fernando Pimenta, obra que acabamos de visitar. Antes de iniciarmos os discursos oficiais, vamos saudar todos os presentes. Será o Fernando Pimenta, um dos nomes do nosso país na área da canoagem e que fez escola aqui neste clube, a saudar-nos. Ele, por motivos pessoais e profissionais, não está presente, mas mesmo assim quis deixar a sua mensagem. Minhas senhoras e meus senhores, vamos ouvir a mensagem do Fernando Pimenta. Posso estar presente na inauguração da remodelação do clube, da ampliação do Clube Náutico de Ponte Lima. Estou num dos compromissos fora de Ponte Lima e já estava prometido, não tinha hipótese de alterar. Espero que tudo corra bem. Agradecer ao atual município pela aposta feita no clube, o meu clube de coração, sem dúvida, o melhor clube nacional e um dos melhores em termos internacionais. Dar os parabéns também a toda a estrutura do clube, antigos dirigentes, aos atletas, que também fazem com que o município acredite e faça este tipo de apoios e de trabalhos. Esperemos daqui a uns anos que seja necessário também uma nova ampliação do clube, isso seria um bom sinal. Por isso mesmo, agradecer ao município, agradecer a todos que estão envolvidos no clube e à próxima direção do município, sem dúvida também dar uma palavra de incentivo, porque em 2022 vai ser um grande ano com um grande desafio, vai ser o Campeonato de Maratonas em Ponte Lima, no final do mês de setembro. E pronto, o que eu posso dizer é que vou tentar estar presente, não só enquanto se calhar organizador, mas também enquanto atleta que quero competir em casa no Campeonato de Maratonas. E pronto, vai ser um grande espetáculo desportivo, vai ser muito bom para a canoagem nacional, para a canoagem internacional, porque estamos acostumados em casa a realizar grandes eventos, mas sobretudo vai ser um grande evento para Ponte Lima, um evento muito importante, internacional. Não nos podemos esquecer, um campeonato do mundo, e temos tudo para fazer um grande espetáculo e para que todo mundo nos fique a conhecer ainda mais. Um grande abraço a todos e até breve. A saudação do Fernando Pimenta para todos os presentes neste dia em que se inaugura a ampliação das instalações do Centro Náutico Fernando Pimenta. Minhas senhoras e meus senhores, segue-se a intervenção do Presidente da Direção do Clube Náutico de Ponte Lima, o professor João Carlos Gonçalves. É um enorme prazer tê-lo cá hoje. Bem-vindo a esta casa, uma casa que contribui de uma forma muito significativa para o desporto nacional, para a ocupação de tempos livres dos nossos jovens, para o envolvimento das nossas escolas. Se fosse a inauguração da ampliação das instalações do Clube Náutico de Ponte Lima. Coincidência ou não, é com uma grande gratidão, com enorme satisfação, com uma incontida alegria que aqui estamos. Esta é uma inauguração de uma obra com grande significado para o clube. Traduz-se no reforço do número crescente, do reforço das condições para dar resposta ao número crescente de atletas que demandam o clube, autonomizar o alto rendimento, melhorar as condições do turismo náutico, a melhoria das condições também da sede e da exposição do espólio histórico do clube, a melhoria das condições de acesso ao rio, porque toda a zona exterior deste clube foi melhorada, no sentido de criar as condições necessárias para que, em segurança, os atletas possam aceder ao rio. Tudo isto numa só obra. Este é o terceiro investimento que é realizado neste clube no consulado do engenheiro Vítor Mendes, no reforço das condições de trabalho, das condições de crescimento
do maior clube português de canoagem. Em 2013, melhorámos as condições do nosso ginásio. Em 2016, o hangar, os balneários, o espaço polivalente. Agora, os balneários, o novo posto médico, a zona técnica, o espaço dos atletas, a remodelação da sede, a remodelação do espaço exterior. Tudo isto, depois da inauguração em 1997 destas instalações modulares pelo engenheiro Daniel Campelo. Em números redondos, o investimento neste clube, durante o consulado do engenheiro Vítor Mendes, rondou 1 milhão de euros. É uma verba muito significativa, que agradecemos. Mas, como é bem sabido, e fazemos questão de o fazer, nós retribuímos cada cêntimo que é investido neste clube com o nosso trabalho. Títulos. Durante os 12 anos como presidente, este clube venceu 12 vezes o ranking nacional de clubes. Conquistou 12 títulos coletivos de velocidade, 11 de fundo, 10 de esperanças, 9 de maratona. Teve e tem na sua lista de atletas 200 campeões nacionais. Venceram os seus atletas 33 medalhas em europeus, 19 em mundiais, das quais 14 de ouro e uma medalha olímpica pelo Fernando Pimenta. Esta última já foi ao serviço do Benfica. Este clube tem um envolvimento fortíssimo com a comunidade, com as escolas. Estão aqui 2 diretores dos agrupamentos de escolas deste concelho. Um deles com todas as associações de caráter desportivo, social, do apoio à terceira idade, do apoio aos cidadãos portadores de deficiência. Este é um clube aberto. Estas instalações não são nossas, são da comunidade. E como tal, orgulhámo-nos em abrir sempre as portas a todos esses protagonistas da nossa sociedade. Também nos orgulhamos do nosso envolvimento social. Este clube tem mais de 5 mil sócios. Uma parte significativa deles ativos. Portanto, também é um espaço de promoção e convívio social. Depois de tudo isto, este, obviamente, é o momento para exprimirmos a nossa gratidão. Obrigado, engenheiro Vítor Mendes. A gratidão do Clube Náutico de Ponte Lima é enorme e queremos que sinta, aqui e agora, o calor e o reconhecimento da nossa amizade. Na próxima Assembleia Geral do Clube, vai ser votado como o segundo sócio honorário deste clube por proposta da direção. Em nome do clube, dos pais, dos associados, dos atletas, dos técnicos, dos colaboradores, dos dirigentes, obviamente, receba a demonstração da nossa amizade, reconhecimento e agradecimento expresso numa singela, mas muito impressiva, peça exclusiva. O nosso lema é nunca desistir. Fazemos-lo no nosso trabalho diário, incutimos também esse princípio nos nossos atletas. E nunca desistimos. Foi assim que chegámos ao topo da canoagem nacional e por lá nos mantemos há 15 anos consecutivos. Não sei se é uma marca inédita no desporto nacional, mas é uma grande marca no contexto desta modalidade que tantas alegrias tem dado a Ponte Lima e ao desporto nacional. Mas queremos mais. Queremos continuar a crescer. Queremos continuar a trabalhar com as escolas. Este clube é um clube descaradamente formador e assim queremos continuar. É essa a nossa base, é essa a nossa essência, é assim que queremos continuar a trabalhar. A formar jovens atletas, a formar cidadãos íntegros. A contribuir para engrandecer o nome de Ponte Lima e de Portugal. Queremos contribuir para que o Museu da Canoagem seja uma realidade, com expressão nacional
e internacional. Um investimento pioneiro que ajudará a cimentar Ponte Lima como capital da canoagem. Queremos contribuir para que o Campeonato do Mundo de Maratona, que decorrerá em Ponte Lima no final de setembro de 2022, seja o melhor campeonato de sempre. O Clube Náutico de Ponte Lima tem capacidade demonstrada na formação, no alto rendimento, na organização de provas ao mais alto nível, assim como na gestão exemplar dos seus recursos. É uma entidade credível. Este é um dia de festa para o Clube Náutico de Ponte Lima, um dos mais importantes dos seus 30 anos de existência, cujas comemorações encerramos com esta inauguração. Nas comemorações lembramos todos os que constroem e fazem crescer este clube do fundo do coração, em termos pessoais e em termos institucionais, que seja feliz e que a vida lhe sorria sempre. Viva o Clube Náutico de Ponte Lima, viva Ponte Lima, viva Portugal. Sede do Clube Náutico de Ponte Lima, com condições próprias para o apoio ao turismo náutico e de natureza, foi o principal objetivo do projeto do município de Ponte Lima, considerando o papel relevante que o desporto náutico tem alcançado e assim efetuou esta obra de ampliação das instalações do Centro Náutico Fernando Pimenta. Minhas senhoras e meus senhores, segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engenheiro Vítor Mendes. Pôr a água de sobreaviso. Muito bem, então, muito bom dia a todos. Sr. Ministro da Educação, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara eleito, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Direção do Clube Náutico de Ponte Lima, Sr. Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, o nosso professor Hélio Lucas, os senhores presidentes de Junta de Freguesia, demais dirigentes do Clube Náutico de Ponte Lima, os representantes da Guarda Nacional Republicana que estão aqui também connosco, os senhores diretores de agrupamentos, os sócios, os patrocinadores, os atletas, os técnicos, os amigos da canoagem portuguesa, do Clube Náutico de Ponte Lima, dizer-lhes que é realmente um momento importante para todos nós, para o Clube Náutico de Ponte Lima, quando estamos a comemorar 30 anos, num dia tão importante para Ponte Lima, que é a tomada de posse dos novos eleitos locais. Por isso, eu queria também manifestar o meu preço, o meu agradecimento pela presença do Sr. Ministro da Educação, porque também é de inteira justiça que ele hoje estivesse connosco, porque foi alguém que, ao longo destes anos, enquanto governante, enquanto um cidadão do Alto Minho, um amigo de Ponte Lima, nos ajudou a construir este projeto e esteve sempre presente, sempre que lhe foi possível, e eu acho que ele está aqui também hoje com um enorme orgulho e também ele próprio a viver este momento tão importante para o Clube Náutico de Ponte Lima e, portanto, queria agradecer-lhe, em meu nome, em nome de Ponte Lima, a sua presença. E dizer-lhes que hoje demos mais um passo de gigante. Demos mais um passo de gigante para que este Centro Náutico Fernando Pimenta esteja à altura da grandeza deste clube e à altura da grandeza da modalidade que hoje já é, felizmente, uma referência nacional e internacional, que é a canoagem portuguesa. E o professor João Carlos disse muito bem que todo o investimento que aqui foi feito, e ele falou
em 3 grandes investimentos, e ele não me vai perdoar por lhe fazer uma retificação, é que de grandes investimentos foram pelo menos 4, que foi efetivamente estas 3 ampliações do Centro Náutico Fernando Pimenta, mas também o investimento na construção do açude, que no fundo viabilizou toda esta dinâmica que felizmente continua a existir neste clube como uma referência nacional. Mas dizia eu que o mais importante para todos nós, enquanto decisores políticos, enquanto cidadãos deste concelho e deste país, é de que um euro investido neste clube e nestes cidadãos, nas largas centenas de cidadãos que por aqui passam para praticar desporto, tem sido replicado e tem tido um enorme retorno do ponto de vista daquilo que é a qualidade de vida dos nossos concidadãos, daquilo que é também a marca e a imagem de Ponte Lima no que à canoagem também diz respeito. Por isso, este é seguramente um dos grandes projetos de Ponte Lima. E dizia o professor João Carlos que quis o destino, e é verdade, e eu até acredito no destino, de que esta fosse a minha última iniciativa enquanto Presidente de Câmara. E deixei exatamente para o final do meu mandato 2 iniciativas que eu considero dos mais importantes do ponto de vista estruturantes para o nosso desenvolvimento, cada uma na sua área de desenvolvimento. Que foi ontem a inauguração do Polo Industrial do Granito das Pedras Finas, daquilo que é a valorização dos nossos recursos endógenos, daquilo que é a economia e também hoje, exatamente no limite do meu mandato autárquico, a inauguração destas instalações. Naturalmente que é importante estarmos hoje aqui a inaugurar a ampliação destas instalações, mas o que é mais importante é estarmos neste dia tão importante para Ponte Lima, também no âmbito das comemorações dos 30 anos do Clube Náutico de Ponte Lima, dizer que valeu a pena acreditar que este é um projeto de sucesso, que este é um grande exemplo a nível nacional de como podemos alavancar uma modalidade desportiva, criando condições para a prática desportiva para largas centenas de cidadãos e que, acima de tudo, esta modalidade, este clube, é um grande embaixador do Concelho de Ponte Lima, mas muito mais do que isso, é um grande embaixador de Portugal. Por isso, nós é que vos temos que agradecer àqueles que hoje gerem os destinos desta associação, mas a todos aqueles que há 30 anos tiveram a coragem, a determinação, o empenho para dar início àquilo que é um projeto de sucesso. E, portanto, para todos aqueles, para as mulheres e para os homens, que ao longo de 30 anos conseguiram fazer deste clube o maior clube da canoagem portuguesa, o nosso agradecimento. E, portanto, tudo aquilo que fizemos neste clube, seguramente, fica aquém da grandeza deste mesmo clube. Mas saímos daqui de consciência tranquila, que demos o nosso contributo para que o desporto em Ponte Lima seja uma realidade. Porque este é, como nós dissemos ao longo dos anos, muito mais do que um clube desportivo. É uma verdadeira escola de formação, porque no desporto não é apenas a competição que é importante. Felizmente temos aqui os melhores campeões, temos aqui sucesso também do ponto de vista da competição, do ponto de vista coletivo enquanto clube, do ponto de vista individual, na qual, obviamente, o Fernando Pimenta é o nosso exponente máximo. E, naturalmente, quando nós temos um atleta de Ponte Lima, deste país, que é seguramente um dos maiores atletas portugueses de todos os tempos e que ficará indiscutivelmente ligado à história de Ponte Lima e ficará indiscutivelmente ligado à história do desporto português. Quando temos um técnico como o Hélio Lucas,
que é seguramente um dos maiores técnicos de canoagem que Portugal alguma vez teve, que é uma referência nacional, que é uma referência internacional. Obviamente que isso nos enche a todos de orgulho e nos dá a força e o estímulo para poder continuar a trilhar este caminho, que é um caminho de sucesso. E por isso foi todo esse trabalho desta direção, protagonizada pelo professor João Carlos Gonçalves, por outras direções, que nos deu a força, o estímulo e a coragem para poder investir naquilo que é um projeto de inclusão. Porque este é verdadeiramente um projeto de inclusão. Um projeto de inclusão do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, porque hoje o maior defensor do Rio Lima, aquele que é o maior ecossistema que atravessa o nosso concelho, é exatamente o Clube Náutico de Ponte Lima. Um projeto inclusivo, porque, como dizia o Sr. Presidente da Direção, por aqui passam não apenas os nossos atletas, mas passam aqui cidadãos das várias associações culturais, esportivas, recreativas e, nomeadamente, do ponto de vista social, e passam a custo zero, de um investimento forte, solidário, deste clube para com outras associações. E dizia-me ali o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para não me esquecer de uma coisa que eu confesso que desconhecia, mas que também neste dia importante é preciso dizê-lo, demonstrando o caráter solidário desta instituição, que é o facto de disponibilizar um conjunto de equipamentos para o Clube de Odmira, que foi objeto de um incêndio que fez com que grande parte desse equipamento ficasse estragado. E, portanto, demonstrando também essa componente solidária. E depois aquilo que é também uma pérola do nosso Ministro da Educação e que deve efetivamente constituir-se como orgulho para todos, daquele que é, como ele diz muito bem, o maior clube português, que é o desporto escolar, este trabalho enorme que é feito aqui pelo clube com as nossas escolas, com os nossos agrupamentos escolares. E, portanto, este é realmente um exemplo daquilo que deve ser uma instituição, daquilo que deve ser um clube desportivo. Mas, acima de tudo, o mais importante é hoje estarmos aqui reunidos a comemorar uma inauguração, a comemorar os 30 anos deste clube e percebermos que este é um clube com futuro. Este é um clube com futuro. E é exatamente nesse futuro que nós temos uma enorme esperança. O clube e a canoagem em Ponte Lima. Há relativamente poucos anos pensarmos na realização de um campeonato da Europa de maratonas ou na realização de um campeonato do mundo de maratonas em Ponte Lima era um verdadeiro sonho. Hoje, felizmente, é uma feliz realidade. Que muitas vezes nós que andamos aqui no dia-a-dia não nos apercebemos da grandeza desse facto. Termos aqui um campeonato do mundo, de uma modalidade esportiva que não é realizada nem no Porto, nem em Lisboa, nem noutras cidades deste país, mas realizadas naquela que é a vila mais antiga de Portugal e seguramente a mais bonita para nós que aqui estamos, é realmente um ato e uma iniciativa de um enorme significado. Quando nós queremos que aqui se instale o Museu da Canoagem Portuguesa, é a nossa afirmação naquilo que é a canoagem não apenas em Portugal, mas também no contexto internacional. Nós já somos a capital da canoagem portuguesa, mas queremos ser a capital mundial da canoagem portuguesa. Mas mais importante que o slogan da capital da canoagem portuguesa ou da capital mundial da canoagem é o exemplo que nós queremos dar ao país e queremos dar também do ponto de vista internacional de que também numa terra como Ponte Lima nós temos projetos de sucesso, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional. Por isso, Sr. Ministro, nós temos um protocolo assinado e nós sabemos que, quer da parte do município de Ponte Lima, quer da parte do governo que o senhor aqui hoje representa, os compromissos são para assumir. E eu tenho absoluta certeza de que o nosso Presidente da Câmara, Vasco Ferraz, o Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues, vão assumir esse compromisso, como aliás acontecerá com o Clube Náutico Ponte Lima, e que fazemos aqui um projeto
que nos vai encher a todos nós de orgulho. Não um museu estático, mas acima de tudo um museu dinâmico, um museu com uma componente didática, pedagógica, da importância do desporto para as nossas vidas e acima de tudo daquilo que pode e deve ser um clube, uma associação que dá o seu contributo ao bem-estar e à felicidade dos nossos concidadãos. Não interessa o investimento que aqui foi feito, mas é preciso dizer-se que aqui o investimento que foi feito na ampliação destas instalações de 583 mil euros foi comparticipado pelos fundos comunitários, na ordem dos 52%. No âmbito daquilo que é o apoio para as atividades náuticas, daquilo que é uma aposta forte, não apenas do Concelho de Ponte Lima, mas de todo o Alto Minho, nas atividades náuticas, como um fator de atratividade e de competitividade para o nosso território. O Alto Minho tem todas as condições para sermos realmente uma referência do ponto de vista das atividades náuticas e também do turismo náutico. O que significa que também todo este trabalho que foi feito aqui no Clube Náutico de Ponte Lima, mas também noutros clubes dedicados às atividades náuticas no Alto Minho, tem hoje uma componente muito importante para a nossa sustentabilidade, para a promoção do nosso território, que tem a ver com o turismo de natureza, com o turismo náutico. E, portanto, essa aposta que o clube fez a dada altura, com o nosso apoio, tem sido também fundamental para a promoção do nosso território. Por isso, meus caros amigos, queria apenas deixar aqui uma palavra de agradecimento ao empreiteiro, ao Sr. José Maria, em representação da Construções Refoiense, porque eu pedi-lhe, é verdade que eu lhe pedi para que esta obra estivesse pronta até ao final do meu mandato, porque achava que era importante não apenas eu estar aqui, mas para vos, no fundo, deixar esta mensagem de que este caso de sucesso se deve ao trabalho de todos. Não se deveu, felizmente, única e exclusivamente ao Presidente da Câmara, nem aos vereadores que me acompanharam, mas deveu-se ao trabalho de todos. Porque este clube tem um ADN e tem uma identidade. E o ADN e a identidade deste clube é aquilo que o João Carlos dizia, é que tem uma enorme participação dos cidadãos de Ponte Lima. Os cidadãos de Ponte Lima identificam-se com este clube, por isso tem cerca de 5 mil associados. E é com o trabalho, com a vossa disponibilidade solidária, fraterna, de que no dia-a-dia aqui trabalham, muitas vezes retirando tempo às vossas famílias, que também se ajudou a construir este clube. É para todos vós também que eu presto aqui a minha homenagem aos cidadãos que de uma forma anónima, solidária, disponível, procuram dar o seu contributo para que esta e outras instituições do nosso Concelho tenham a força que nos tem sido importante para o nosso desenvolvimento. Por isso também a essa gente o meu muito obrigado e naturalmente obrigado também à Construções Refoiense, porque aqui em tempo recorde conseguiu terminar esta obra. Bom, vou terminar, Sr. Ministro, uma vez mais, muito obrigado e queria hoje, nesta minha última intervenção pública, agradecer-lhe o que fez pela educação em Ponte Lima, porque fez pelo desporto em Ponte Lima, porque verdadeiramente, a educação é o nosso pilar fundamental do nosso desenvolvimento. A educação e a valorização profissional dos nossos concidadãos é o único caminho que nós temos para conseguirmos um território diferente. Por isso, muito obrigado a todos aqueles que me acompanharam ao longo dos anos e seguramente cá estaremos para acompanhar as atividades do Clube Náutico de Ponte Lima e, acima de tudo, desejar que este clube possa continuar a constituir para todos nós um grande motivo de orgulho. Para todos vós, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, estamos a inaugurar oficialmente a ampliação das instalações do Centro Náutico Fernando Pimenta. Segue-se a intervenção da Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, em que situação me deixa? Esta é muito provavelmente, desde há muito tempo,
muito provavelmente a intervenção mais difícil, mas também mais prazerosa que poderei fazer. Hoje estar aqui é muito especial e eu queria a todos, ao Sr. Presidente, obviamente ao Clube Náutico de Ponte Lima, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ao Presidente eleito, e queria aqui congratular todos os eleitos deste município amigo e de coração que é Ponte Lima. Mas dizer que eu venho aqui agradecer por me permitirem fazer parte deste município de Ponte Lima, sentir-me quase limiano, e Sr. Presidente, agradecer por hoje poder estar aqui. Não só porque estamos a celebrar um grande clube, sabemos-lo bem, e queria agradecer ao Clube Náutico de Ponte Lima, à sua direção, a todos os que abnegadamente, de forma completamente voluntária, dão o seu tempo. Dão muitas vezes o tempo em que poderiam estar com as suas famílias, com os seus amigos, em tempo de ócio e de lazer, a trabalhar abnegadamente todos os dias, nos invernos, nos verões e em tantos momentos em prol da vossa comunidade. E queria agradecer ao professor Hélio Lucas, um campeão dentro de muitos campeões e que representa também o melhor que temos neste clube. Representa aquilo que foi também a gênese deste clube, que começou como um clube formador de novas gerações, ainda no início, e se olharmos há 30 anos, não era um clube de grandes campeões, porque aparece como um pequeno clube, com a gente formada através do mundo da educação, que se dedica à formação desportiva e da canoagem, e que foi crescendo, e que é um clube verdadeiramente, como dizia o Sr. Presidente, um clube hegemónico a nível nacional. Não há outro como ele no mundo da canoagem, mas é muito importante que olhemos para o Hélio Lucas, porque representa aquilo que de melhor há também no nosso país em termos desportivos. O Hélio Lucas, o Fernando Pimenta, mas também todos os miúdos que aqui estão. E todos aqueles que aproveitam as oportunidades que o Clube Náutico de Ponte Lima acaba por dar aos limianos, mas também a todos os cidadãos desta zona do país, aqueles que vêm da Boalhosa em Paredes de Coura, que vêm de outras zonas do distrito e que aproveitam este centro de formação desportivo, aqui com os 2 diretores que hoje aqui temos, mas que, através do agrupamento de escolas de Arcozelo, têm uma oportunidade única e que, em abono da verdade, e queria aqui dar este testemunho, foi um dos primeiros centros de formação desportivos que conheci logo depois de tomar posse. Tínhamos, na altura, cerca de 22 centros de formação desportiva na área da canoagem, do remo, do surf e da vela, também do atletismo, do golfe e da natação em Portugal. Eram poucos. Neste momento temos 80, porque nas conversas que tivemos, logo ali, no início de 2016, entendi como clubes como este, centros de formação desportivos como estes, são tão importantes para poder lutar contra o abandono escolar, para lutar pelo sucesso escolar, como são grandes teorias da pedagogia ou grandes instalações escolares. É através desta multiplicidade de abordagens, da diversidade que nós temos, que muitas vezes conseguimos captar aqueles que estão nas margens da nossa sociedade, pela sua condição socioeconómica, pelo facto dos seus familiares muitas vezes não terem tido as suas oportunidades e acabam por vir para a escola, por entender que a escola é uma mais-valia e que é na escola que podem verdadeiramente realizar muitos dos seus sonhos. E é isso que acontece aqui todos os dias, no Clube Náutico de Ponte Lima. O Clube Náutico de Ponte Lima é, e o Sr. Presidente tem que lhe dizer, já não é um clube de Ponte Lima, porque quem é de Coura orgulha-se do Clube Náutico de Ponte Lima. Aqueles que são de Viana e que são da cidade maior também se orgulham do Clube Náutico de Ponte Lima, havendo lá grandes clubes de canoagem, mas aqueles que estão em Lisboa e que tantas e tantas vezes falavam de Ponte Lima, quando eu dizia que era aqui de cima e diziam que era a terra das Feiras Novas, Sr. Presidente, tenho que lhe dizer que não se esquecem das Feiras Novas, mas agora dizem que é a terra do Fernando Pimenta, do Hélio Lucas e do Clube Náutico de Ponte Lima. E nós não temos que estar tristes por isso, porque as Feiras Novas continuam e continuarão a fazer parte do nosso património, daquilo que é a celebração dos nossos costumes, pagãos, religiosos, e também da forma como nós estamos com aqueles que gostamos numa altura central das nossas vidas, onde o ano escolar recomeça, mas acho que todos temos na nossa cabeça que o ano verdadeiramente começa depois das férias, porque existem Feiras Novas de Ponte Lima, acontece com os limianos, mas com todos aqueles que tivemos a fortuna de viver as Feiras Novas, mas agora ter este clube, estes campeões, mas também as grandes embaixadas que saem daqui para os nacionais, que desde os mais pequenos até aos séniores e os masters que continuam a competir, mas também para os europeus e para os mundiais e até, como sabemos, para os Jogos Olímpicos com resultados tão significativos. Mas agora demos outro passo, o passo de entender que Ponte Lima tem, através da canoagem, outra centralidade.
No próximo ano, quando os campeonatos do mundo de maratona se realizarem aqui, todo o mundo da canoagem, aqueles que na Austrália e na Nova Zelândia gostam de canoagem, aqueles que têm as suas pagaias e o fazem no Canadá, nos Estados Unidos ou na América Latina, os asiáticos que também praticam canoagem, mas principalmente aqueles que nós tradicionalmente nos habituamos a invejar do leste da Europa ou do norte da Europa, que tantas vezes vêm para estas latitudes para poderem pagaiar durante todo o ano, vão olhar para Ponte Lima. E Ponte Lima, que já não lhes é uma terra estranha, vai entranhar-se na sua realidade. Isso vai fazer com que cada vez mais gente conheça esta terra, que cada vez mais gente entenda a importância desta terra para a centralidade da canoagem mundial e entender que este centro náutico, com estas 3 fases, eu tive a felicidade e a fortuna de ser já ministro quando o açude, e recordo-me bem das conversas que fui ouvindo, ainda quando imigrante, do que representava ter um rio que não era verdadeiramente navegável. Quando olhamos para este leito do rio e sabemos, e corrijam-me, professor Hélio Lucas, se eu estiver enganado, que vai tendo 1,5 metros nos sítios, 3 metros noutros, mas com isso conseguimos navegar. Mas como há 10 anos, 8 anos, era difícil aqui praticar ócio, lazer ou competição de canoagem. Com tudo o que isso implicou, porque sabemos que modificar um curso do rio tem as suas vicissitudes, Sr. Presidente, e sabemos bem as dificuldades que isso implica. Mas aquele açude, estas 2 fases, e a promessa e o compromisso, e, Sr. Presidente eleito, temos trabalho a fazer, porque temos um museu para construir, um museu que, mais do que uma infraestrutura estática, onde podemos pôr um conjunto de medalhas do Fernando Pimenta e de outros campeões, onde podemos pôr, muito provavelmente, a primeira ata da direção do Clube Náutico de Ponte Lima, e onde meia dúzia de pessoas passam por ali e têm saudades daquilo que foi o início deste clube, vamos poder fazer um museu absolutamente vivo, pedagógico e didático, que fará com que muita gente vá ao museu e acredite que o caminho natural é pôr os seus filhos a praticar canoagem, porque se construiu aquele legado e tudo aquilo que ali acontece significa que temos que fazer mais. Por isso, vamos ao trabalho. Acho que temos aqui um triângulo virtuoso de compromisso e eu, tendo o IPDJ na minha tutela, tenho essa responsabilidade de levar isso a bom porto. Agora a parte difícil. Já falamos do Clube Náutico de Ponte Lima, mas eu tenho que confessar, e o Clube Náutico de Ponte Lima não me vai levar a mal se eu disser que hoje vim aqui por causa do Sr. Presidente da Câmara. Porque, gostando muito do Clube Náutico de Ponte Lima, sabendo que é importante estar aqui, para mim hoje era importante estar aqui a reconhecer o cidadão, o político, o decisor político e o limiano, amante desta terra, que todos os dias da sua governação soube verdadeiramente entender o lugar da sua terra no panorama distrital, regional, nacional e internacional e soube sempre acrescentar. Aqueles que têm a oportunidade de lidar todos os dias com ele sabem certamente do que estou a falar. Aqueles que estamos aparentemente mais distantes e lidamos menos no dia-a-dia, mas temos a oportunidade de ver como se vai acarinhando o desporto, como se vai acarinhando a educação, as políticas de juventude e todas as outras facetas. Sabemos como a ação de um homem, da sua equipa, de uma mulher ou da sua equipa, podem ser absolutamente determinantes para marcar um território. E foi isto que aconteceu. Ao longo destes últimos anos, vi um Presidente de Câmara que soube superar sempre as expectativas que o seu povo tinha, e eram altas, daquilo que poderia fazer um Presidente de Câmara. E se é verdade que houve bons Presidentes de Câmara no passado em Ponte Lima, que deixaram marca, deixaram legado e são recordados, eu queria lhe dizer, Sr. Presidente eleito, a dificuldade que terá no futuro é, não digo de superar, mas de continuar a trabalhar e agarrar neste legado. E digo isto com todo o carinho, com toda a frontalidade e com toda a transparência. O que o Sr. Presidente de Câmara deixa aqui é um enorme legado. E quando digo legado, volto àquilo que dizia relativamente ao legado do Clube Náutico de Ponte Lima. Ter feito história, fazendo com que as histórias do dia-a-dia das pessoas sejam o mais importante. Como entendeu que a arma mais importante que tinha para mudar o seu território, um território de exceção, sabemos-lo bem,
absolutamente maravilhoso, e aqueles que às vezes somos distraídos e somos daqui, vamos àquela varanda, olhamos para este rio e para aquele passeio e aquela avenida e até parece normal. Aqueles que andamos distraídos e cruzamos aquela avenida dezenas de vezes como eu, milhares de vezes como vocês, não entendem que aquela avenida é muito provavelmente dos sítios mais bonitos de Portugal e muito certamente para muitos o sítio mais bonito do mundo. Mas entendendo isso, sabendo que este é um sítio de exceção, o Sr. Presidente entendeu claramente que era através da educação, da juventude e do desporto, e aí, digo eu, sou um privilegiado, que podia fazer a diferença. O trabalho que fazem os agrupamentos de escola deste território, e são vários, a Escola Profissional Agrícola, as escolas profissionais privadas que aqui existem, é de absoluta exceção. Obviamente que eu dizendo isto, poderiam os outros agrupamentos deste distrito e do resto do país quase ficar chateados por eu pôr o trabalho que aqui se faz num lugar cimeiro. Mas nós sabemos bem o quão abnegados e comprometidos são os diretores, os corpos docentes, todos os trabalhadores daquelas escolas, mas é a prova viva de que a proximidade de quem governa localmente pode fazer a diferença para melhorar infraestruturalmente, melhorar didaticamente e pedagogicamente e fazer a diferença. E foi isso que fez, pôr a educação em absoluta centralidade, obviamente com toda a razão, mas também com muita emoção, Sr. Presidente, eu pude ver... Desculpem, porque... Pude ver como um momento marcante que foi a visita do agrupamento António Feijó ao Ministério da Educação para celebrar as janeiras, aquela visita costumeira em que eu disse ao Sr. Presidente da Câmara: eu não quero que vá a outra escola, quero que venha uma escola de Ponte Lima, que estejam connosco numa cerimónia que não é uma cerimónia para as câmaras de televisão, é uma cerimónia para poder celebrar com a minha equipa, com os funcionários do Ministério da Educação, aquilo que é o início do ano através das janeiras, da importância que tem e da celebração das nossas tradições. Como pudemos estar no refeitório com as crianças deste município e poder celebrar de forma especial as muitas vezes que aqui vim. Nós na vida não encontramos muitas pessoas boas, por muito que todos os dias encontremos gente que nos toca, gente verdadeiramente boa, encontramos poucos. E eu, Sr. Presidente, queria lhe dizer que durante este tempo sempre tive no Sr. Presidente uma pessoa boa, e é com muita pena que vejo que este nosso tempo termina. Mas sei que nos encontraremos por aí, os amigos reconhecem-se, os amigos não se fazem, e foi bom encontrar no Sr. Presidente esse amigo que reconheci ao longo deste tempo, e queria pedir perdão a todos o facto de me emocionar, mas é com muita pena que termine este nosso tempo. Agora termina o outro tempo, ou começa o outro tempo, para nos podermos encontrar por aí, e agora fica aqui o meu desafio, que me toca a mim fazê-lo. O Sr. Presidente é um homem novo, é um homem cheio de energia. Ponte Lima, a sociedade portuguesa, precisa de si. Por isso, eu venho aqui, em nome dos limianos, dos altominhotos e dos portugueses, reclamar o seu profissionalismo, o seu compromisso, a sua jovialidade, a sua pujança, a sua inteligência, a sua refinada argúcia, astúcia, a sua capacidade de fazer, e ponha ao serviço de Ponte Lima, do Alto Minho e do país, porque nenhum de nós pode, de certa forma, dizer que o caminho do Sr. Presidente termina aqui. Sabemos bem que não é assim, mas precisamos de si todos os dias para que a nossa sociedade, a nossa comunidade possa ser melhor. Muito obrigado a todos e muitos parabéns ao Clube Náutico de Ponte Lima.